Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito das propriedades dos gases, tanto gases ideais quanto gases reais. Para a gente começar a falar dos gases, então, vamos pegar como exemplo a nossa atmosfera. A atmosfera terrestre tem gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, metano, gás metano, dentre outros. Então, na atmosfera terrestre, nós temos uma mistura de gases, vários gases que compõem essa atmosfera, e a concentração de cada um desses gases é diferente dependendo da posição que a gente encontra. Então, mais próximo da crosta terrestre, nós temos uma proporção maior de um gás e uma menor proporção de outro, e mais para cima essa proporção também muda. Mas de uma forma geral, em todos os pontos, nós temos uma mistura de gases na atmosfera. Então, os gases, eles são bastante importantes para a gente estudar, porque eles apresentam comportamentos diferentes dos sólidos e dos líquidos. Por exemplo, os gases, eles se expandem ocupando todo o volume do recipiente que ele se encontra. Então, diferente do que a gente encontra nos sólidos e nos líquidos, o volume de um gás é igual ao volume do recipiente onde ele está contido. Então, se a gente tem um copo com água líquida, a água vai ter um volume fixo, mesmo que eu colocar um copo maior, um copo menor, uma garrafa fechada, né, no caso. O gelo, a mesma coisa. Já o gás ele vai se expandir, ele vai tomar todo o recipiente que tiver direito. Então, sempre que a gente pensar qual é o volume de um gás, a gente pensa qual é o volume do recipiente que ele está contido. Outra informação importante a respeito dos gases é que eles são altamente compressíveis. Quando a gente aplica uma pressão num gás, esse volume do gás ele vai diminuir rapidamente. Então, ele pode diminuir, ele pode ocupar volumes menores quanto volumes maiores se a gente expandir esse recipiente no qual ele se encontra. Outra propriedade importante é que os gases eles formam misturas homogêneas entre si, independente das identidades e das proporções de cada gás. Como eu falei na atmosfera a gente tem uma mistura de gases, então a gente tem diferentes componentes gasosos ali e essa mistura ela é homogênea, independente da quantidade, independente das proporções, vai ser sempre homogênea. E isso para qualquer mistura de gases. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo um gás X a 300 kPa, juntar com outro gás a 600 kPa de pressão, mais um outro gás a 450 kPa de pressão, e a gente deixar tudo isso no mesmo recipiente com o mesmo volume, nós vamos ter uma mistura homogênea desses gases, com a somatória das pressões. A gente vai ver a respeito das pressões parciais quando a gente tem mistura gasosa lá para frente da aula. Por hora, é só para a gente entender que independente da quantidade ou do tipo de gás que está envolvido, essa mistura vai ser sempre homogênea. E essas propriedades que a gente falou dos gases, elas são devido às moléculas elas estarem muito separadas uma das outras. Então, se a gente olhar microscopicamente uma mistura gasosa, a gente vê que essas moléculas elas estão muito afastadas uma das outras. Isso é a característica de um material no estado gasoso. É a diminuição da interação entre as moléculas. E quanto mais afastadas estiverem essas moléculas, menor vai ser a interação entre elas, menor vai ser a quantidade de choques que essas moléculas apresentam umas contra as outras. Então, como a gente viu nessa ilustraçãozinha, esse videozinho que passou, quando a gente tem uma grande quantidade de moléculas, como a gente está vendo agora, de átomos, de moléculas, no mesmo recipiente, então, quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser a pressão, maior vai ser o choque entre elas. Então, maior vai ser a quantidade de choque entre elas. Quando elas vão se expandindo num volume muito maior, elas vão se afastando ainda mais uma das outras. E aí, a quantidade de choques entre elas vai diminuindo e, consequentemente, a pressão vai diminuindo. Então, o que é a pressão de um gás? A gente pode definir a pressão de um gás como sendo igual à força, representada por F, exercida pelo gás, dividido pela área sobre qual a força é aplicada. Então, a gente pode dizer que o P é igual à força dividido pela área.
E a gente pode entender também que a pressão exercida por um gás pode ser compreendida através do resultado das colisões de moléculas com a superfície do recipiente também. Então, quanto mais moléculas tiver dentro daquele recipiente, proporcionalmente ao seu volume, maior vai ser a pressão que essas moléculas vão exercer na parede do recipiente, maior vai ser a quantidade de choques. Toda vez que a gente pensa na pressão, a gente pode pensar nisso, na quantidade de choques entre as moléculas. Então, quanto maior for a quantidade de choques entre elas, maior vai ser a pressão. Então, isso a gente pode estimar aqui, se a gente pegar um volume fixo, quanto mais moléculas eu colocar lá dentro, maior vai ser a pressão, porque maior vai ser a quantidade de vezes que uma molécula vai chocar na outra e maior vai ser a quantidade de vezes que as moléculas vão se chocar contra a parede do recipiente. Se eu manter a mesma quantidade de gás, a mesma quantidade de moléculas e diminuir a pressão, diminuir o volume, a pressão também vai aumentar, porque se eu estou diminuindo o volume, eu estou diminuindo o espaço em que aquela quantidade de moléculas está ocupando. Então, eu vou aumentar a quantidade de choques, eu vou aumentar a pressão desse gás. Tendo em mente esse conceito da pressão, a gente pode começar a estudar a lei dos gases. O que a lei dos gases nos diz? Bom, vamos parte por parte. Primeiro, o gás ele varia consideravelmente com a temperatura, pressão e volume do recipiente. Até agora eu falei desses 3 termos. Se a gente variar ou melhor, eu falei dos 2 termos. Se a gente variar a pressão e o volume, a gente vai modificar a propriedade do gás. E a temperatura? A mesma coisa. Se eu aumento a temperatura do recipiente, eu vou aumentar a energia livre das moléculas. Se eu aumento a energia das moléculas, elas vão se chocar mais, elas vão se movimentar muito mais ativamente. Se movimentando mais, elas vão se chocar mais entre si e mais contra a parede do recipiente, e por isso a pressão também tende a aumentar. Então, temperatura, pressão e volume estão intimamente ligadas com a propriedade do gás. Outra consideração é que todos os gases respondem da mesma forma e com a mesma forma a essas variações. Independente se eu tiver gás metano, se eu tiver CO2, se eu tiver O2, se eu tiver uma mistura, se é gás, eles sempre vão responder da mesma forma, com aumento de temperatura, diminuição de temperatura, aumento, diminuição de pressão, aumento ou diminuição de volume. Isso é uma regra geral para todos os gases. Terceiro, a quantidade de gás é expressa em quantidade de matéria, ou seja, pelo seu número de mol. Então, aqui a gente não vai falar muito a respeito de massa, a gente vai falar a quantidade de matéria em quantidade de mol, porque a gente quer saber a quantidade de moléculas. Se todos os gases vão se comportar da mesma forma, o que vai modificar, então, é a quantidade que está lá dentro. Então, quando a gente vai falar da quantidade de fato de moléculas, qual é a unidade que a gente usa para quantificar as moléculas? É o número de mol, né? Porque um mol, lembrando, é 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 átomos, 6 vezes 10 a 23, o que você quiser considerar. Então, sempre que eu estiver falando do mol, eu vou estar relacionando com a quantidade de moléculas. Então, é sempre o N, é sempre o número de mols. As equações que expressam as relações entre a temperatura, a pressão e o volume e o número de mols são conhecidas como as leis dos gases. E juntando todas as leis dos gases que a gente vai ver a partir de agora, a gente tem a famosa equação dos gases, que é pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Mas de onde surgiu essa equação? Como que ela surgiu assim? Foi do nada? Não. Ela começou, primeiramente, com a lei de Boyle. O que Boyle observou? Ele observou balões de previsão do tempo. Então, ele observou que quando o balão de previsão do tempo ele vai subindo na atmosfera, ele vai aumentando o seu volume. Por quê? Lá no alto, a pressão atmosférica ela é mais baixa. Então, se a pressão externa é mais baixa e o balão, obviamente, ele pode modificar o seu volume, o gás que está contido dentro do balão, ele vai se expandir para tentar igualar
a pressão externa com a pressão que estava internamente. Então, à medida que o balão vai subindo, ele vai aumentando de tamanho. Um outro experimento que Boyle fez foi usar um tubo em formato de J, como esse aqui, e ele colocou mercúrio. Esse tubo, uma das partes dele é fechadinha, como representado aqui, e a outra é aberta, por onde ele colocou o mercúrio. E aí ele foi observando que ele colocava o mercúrio e aqui sobrava um espaço, entre aspas, vazio, ou seja, um espaço que só continha gás e não continha o meu mercúrio líquido. Conforme ele adicionava mais mercúrio a esse tubo J, ele foi observando que esse volume ocupado pelo gás ia diminuindo. Ou seja, o gás ele é compressível, a gente consegue comprimir ele. E é por isso que muitas vezes a gente utiliza a medida de pressão como sendo milímetros de mercúrio. Por quê? Porque é daqui que vem. Ele usou mercúrio nesse recipiente e aí ele descobriu qual era o tamanho em milímetros da quantidade de mercúrio que tinha dessa marcação aqui, onde começava o gás, até o máximo, o maior valor de Hg adicionado. Então, a pressão que está sendo exercida sobre esse gás é a pressão desses 760 milímetros de mercúrio. Então, continuando o raciocínio de Boyle, ele observou que a pressão e o volume eles estavam interligados entre si. E aí ele propôs a lei que é o seguinte: para uma quantidade fixa de gás a temperatura constante, isso é muito importante, aqui ele está olhando somente a variação da pressão com o volume e a variação de volume com a pressão. Para isso, ele manteve a temperatura constante para ele conseguir observar somente essas duas proporções. E, obviamente, se a gente está falando de um sistema fechado, a quantidade de números de mols também se manteve constante. Então, quando a gente mantém a temperatura constante do gás, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, se a gente pega um gráfico da pressão em função de 1 sobre V, inversamente proporcional, a gente tem essa relação de uma linha, uma relação proporcional. Então, a pressão é proporcional ao inverso do volume. Então, se eu multiplicar a pressão pelo volume, eu vou ter sempre um valor constante, uma constante. Então, eu posso igualar a pressão inicial com o volume inicial, a pressão final com o volume final, se eu mantiver constante a temperatura e a quantidade de números de mols. E isso, o P3 e o V3, e isso sempre vai ser o valor de uma constante, que depende do tipo de experimento que a gente está fazendo, mas vai ser sempre uma constante. E essa relação de que a pressão vezes o volume é sempre igual a uma constante é a chamada lei de Boyle. Um outro cientista que também estudou bastante a respeito da lei dos gases foi Charles. Charles estudou, então, a relação do volume com a temperatura. E ele chegou na seguinte conclusão: para uma quantidade fixa de gás, aqui de novo, mantendo constante o N, o número de mol, sobre uma pressão também constante, então agora eu quero avaliar qual é a relação do volume com a temperatura, por isso eu vou manter constante a pressão. O volume, ele vai variar linearmente com a temperatura. Então, agora eu tenho uma proporção de que o volume é diretamente proporcional com a temperatura. E mais do que isso, essa linha reta, ela vai convergir para o valor de zero. Quando, hipoteticamente, o volume for zero, quer dizer que a temperatura chegou no zero absoluto. Isso de forma hipotética, obviamente, que a gente não tem condições de chegar nesse zero absoluto em experimentos terrestres, ok? E essa relação de proporcionalidade entre o volume e a temperatura é a chamada lei de Charles. Um outro cientista que, além de contribuir com o número de Avogadro, ele também contribuiu com a lei dos gases. Então, o que ele deduziu? Que conforme a gente vai adicionando gás em um balão, esse balão, porque a parede do balão ela consegue se expandir e se contrair dependendo da quantidade de gás que está lá dentro. O volume do gás ele vai ser afetado não somente pela pressão e temperatura, mas também pela quantidade de gás. Isso é óbvio, porque se a gente estiver enchendo um balão, ele vai expandindo.
E se a gente mexer com a temperatura, ele também vai expandir ou ele vai contrair. A mesma coisa com a pressão. Então, é legal nesse experimento com balão, porque a gente consegue realmente modificar o volume do recipiente. E aí ele chega nessa proporção, nessa relação entre o volume e o número de mols. Então, se a gente pegar sob as mesmas condições de pressão e temperatura de um sistema, uma determinada quantidade de moléculas do gás, o número de mols do gás, vai ocupar o mesmo volume, independente da natureza química. Então, vamos supor que eu tenha 3 mols de oxigênio dentro de um balão. O volume daqueles 3 mols de oxigênio, se eu mantiver a temperatura e a pressão igual, vai ser exatamente o mesmo do que se eu colocar, por exemplo, 2 mols de gás metano dentro desse balão. Então, independente da natureza do gás. Até agora, em nenhum momento a gente está falando a respeito da quantidade, do tipo de gás que está lá dentro, simplesmente da quantidade. A equação dos gases, ela fala a respeito do N. É a quantidade, não importa que tipo de gás que está lá dentro. E essa, então, é a chamada lei de Avogadro. Qual que é essa lei? Que o volume é proporcional ao número de mols. Então, se eu dividir o volume pelo número de mols, também vai dar uma constante. Então, eu posso igualar o volume inicial com o número de mols inicial, com o volume final e o número de mols final também. Mas a gente sabe que num sistema ideal, ou melhor, num sistema real, a gente não tem uma opção ou outra, a gente tem tudo misturado, a gente tem a combinação dessas 3 leis. Então, pela combinação dessas 3 leis, nós vamos ter que, no primeiro caso, quando a temperatura e a quantidade do gás for constante, a lei de Boyle nos diz que PV é igual a uma constante. Quando a pressão e o número de mols são constantes, a lei de Charles vai dizer que o volume é igual a uma constante, aqui com um asterisco dizendo que ela é diferente das demais, vezes a temperatura. Terceiro, de acordo com o princípio de Avogadro, sobre pressão e temperatura constante, a gente vai ter o volume igual a uma outra constante vezes o número de N, o número de mols. E essas relações, então, elas podem ser combinadas e essas constantes de proporcionalidades, elas podem ser descritas como sendo R. Quem é o R? A constante universal dos gases. E a gente chega daí, então, na equação dos gases, na lei do gás ideal. O que essa lei nos diz? Que a pressão vezes o volume é sempre igual ao número de mols vezes o R, vezes o T, vezes o R, a constante universal dos gases, vezes o T. Mas o que é esse R? Qual é o valor do R? O R ele vai ter diferentes valores dependendo das unidades que você estiver usando. Então, por exemplo, uma das mais usadas é o valor de 0,0820574,587, que a gente pode, para cálculos facilitados, diminuir para 0,082. Sempre que eu estiver usando o volume em litro, a pressão em atmosfera, em atm, a temperatura em Kelvin e o número de mols em número de mols. Então, o número de mols é sempre constante e a temperatura também é sempre em Kelvin. Então, isso é uma coisa que pode pegar muito o aluno na hora de fazer o exercício, não converter a temperatura para Kelvin. Então, sempre que eu tiver graus Celsius, eu vou somar mais 273 para eu obter o valor em Kelvin. Então, isso é uma coisa muito importante. Viu a temperatura, já transforma ela para Kelvin direto. Quando eu estiver usando milímetros de mercúrio, eu vou usar o valor de 62,3637, que é o mesmo valor para quando eu estiver usando a pressão em torr. Então, aqui, de forma prática, os valores mais usados vão ser esses três, dependendo da unidade que eu estiver usando de pressão. Porque o volume, a maioria das vezes, a gente vai usar em litro. Então, aqui, outra coisa, transformar sempre ml para litro. A temperatura sempre Kelvin, número de mol em número de mol. E a pressão, que pode variar em atm, milímetros de mercúrio ou torr. E aí, para a vida de vocês, se vocês encontrarem outras unidades, ou converte a unidade, ou procura outros valores de R, que existem muitas tabelas disponíveis na internet. Para ver se realmente a gente entendeu, vamos fazer um exercício? O exercício diz o seguinte: em uma experiência para investigar as propriedades do gás refrigerante usado em um sistema de ar-condicionado,
uma amostra de volume 500 ml a 28 graus Celsius foi encontrada exercendo uma pressão de 92 kPa. Ponto. Que pressão exercerá a amostra quando for comprimida a 300 ml e resfriada a menos 5 graus Celsius, considerando mesma quantidade de gás, ou seja, o mesmo valor de N? Então vamos lá. A primeira condição diz que o volume é 500 ml, a temperatura 28 graus Celsius. Já vou transformar em Kelvin, 301 Kelvin, somei 273. E a pressão em 92 kPa. Condição 2. Volume em 2, 300 ml. Temperatura em 2, menos 5 graus Celsius, 262 kelvins. E a pressão em 2 é o que eu quero descobrir. Ah, Rafa, mas e o valor de R agora nesse caso que tem quilopascal? Aqui não vai importar o valor de R. Por quê? Olha só. Eu tenho que PV é igual a NRT, não tenho? Vamos isolar o valor de N e de R, que são os valores que eu não tenho? Eu tenho, então, que NR é igual a P1V1 sobre T1. E esse NR também é igual a P2V2 sobre T2. Por que isso? Porque ele não falou que é a mesma quantidade de gás, então é o mesmo N para os dois. Então, não é N1 e N2, é o mesmo N. E o R é uma constante. Se eu estiver usando o mesmo valor de pressão, eu vou usar o mesmo R. Então, eu posso igualar esses dois termos. Então, eu posso dizer que o P1 sobre V1 dividido por T1 é igual a P2 sobre V2 dividido por T2, que seria igual a um P3V3 dividido por T3, se eu tivesse essa condição. Eu posso, então, substituir esses valores e chegar aqui, 92 vezes 500 dividido por 301 é igual a P2, que é o que eu quero encontrar, vezes 300 dividido por 268. E chegar numa pressão de 2 de 136,5 kPa. Certo? Então, um exercício simples que mostra como a gente encontra o valor de pressão quando as condições estão sendo variadas. Aqui o mesmo raciocínio poderia ser feito se ele estivesse pedindo qual era a temperatura no segundo caso, ou qual era o volume. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, independente do que ele está pedindo, se ele deu as 3 condições iniciais e 2 condições finais, você consegue achar a terceira tranquilamente. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito das misturas de gases. Lembra que eu falei para vocês que lá na atmosfera terrestre a gente tinha uma combinação de vários gases, a gente tinha uma mistura gasosa? Então, isso vai acontecer na maioria das vezes. Dificilmente a gente vai ter um gás que contém uma única espécie. Então, a gente pode compreender o que é a mistura de um gás. Então, se a gente tiver a baixas pressões, todos os gases vão responder da mesma maneira à mudança na pressão, no volume e na temperatura. Por que a gente fala em baixas pressões? Porque quanto mais eu vou aumentando a pressão entre os gases, mais eu vou fazendo com que ocorra choques entre eles. Se eles começam a se chocar de uma forma mais efetiva, eu vou começar a ter interações intermoleculares de atração e de repulsão desses gases, dessas moléculas. Então, quanto maior for a pressão, mais próximo do comportamento de um líquido esse gás vai ter. E quando a gente está falando de líquidos e sólidos, a interação entre as moléculas, elas são muito importantes. Então, quanto mais a gente estiver aproximando desse comportamento, ou seja, quanto maior for a pressão daquele gás, mais difícil vai ser a gente considerar todas as moléculas iguais. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, que aí a gente vai ter um comportamento não de um gás ideal, mas de um gás real. Mas por hora, vamos considerar que a gente está trabalhando em baixas pressões, que é o caso da atmosfera. A gente tem uma pressão relativamente baixa, em torno de 1 atm, por exemplo, mais ao nível do mar, e que vai diminuindo conforme a gente vai subindo, né, na altitude que essa atmosfera se encontra. Então, nesses casos, a gente vai ter o mesmo comportamento, independente do tipo de gás, com a mudança da pressão, do volume e da temperatura. Uma mistura de gases que eles não vão reagir entre si, então a gente não está observando a reação química, eles vão se comportar como um único gás, puro,
como se fosse uma substância pura. Então, se a gente tem uma baixa pressão, a gente não precisa dizer qual é o componente, quais são os componentes daquela mistura. A gente vai considerar que todas as moléculas são iguais ali dentro. Vamos imaginar, então, uma mistura de gases contendo oxigênio e nitrogênio. Se o gás ele se comporta de forma ideal, a sua pressão ela vai ser dada por N vezes R vezes T dividido por V. Aqui eu só rearranjei a equação, o V estava aqui multiplicando, veio para cá dividindo. E se eu tenho dois componentes, o oxigênio e o nitrogênio, eu posso dizer que o valor de N vai ser a somatória dos N de oxigênio e dos N de nitrogênio. Então, eu posso rearranjar essa equação dizendo que o P é igual a nRT sobre V, que vai ser igual à somatória dos dois N's, que eu posso separar também essa equação. Então, N de O2 vezes RT dividido por V, mais N de N2 RT dividido por V. E aí, eu tenho que, para uma mistura, a pressão observada ela é a soma das pressões parciais hipotéticas dos gases individuais. É como se esses gases eles pudessem exercer uma pressão, uma somatória de pressões ali. Isso é hipotético, tá? Eles vão estar misturados, essa pressão é tudo uma coisa só. Só que dependendo da quantidade de cada gás, a gente vai ter uma quantidade de pressão exercida por aquele gás em particular maior ou menor. E essa é a chamada lei de Dalton. Para ficar mais fácil de entender isso, vamos fazer um exercício. O exercício diz o seguinte: qual é a pressão total em atmosfera de um recipiente de 15 litros a 28 graus Celsius que contém 2,5 gramas de nitrogênio, 4,5 gramas de oxigênio e 13,0 gramas de cloro? Bom, aqui a primeira coisa que a gente faz é pegar quais são esses dados. Então, os dados nos diz que eu tenho 15 litros, então os dois compostos estão no mesmo recipiente, então a gente tem o mesmo volume de 15 litros. A temperatura, já que eles estão misturados, é a mesma temperatura de 28 graus Celsius mais 273, que dá 301 Kelvin. A massa de N2 é 3,5, a massa de O2 4,5 e a massa de cloro 13. Tá, mas lembra que a gente falou que a gente não coloca massa na equação, a gente coloca o número de mol. Então, eu vou encontrar o número de mol através da massa molar. Qual é a massa molar do N2? Vai ser 14 mais 14. Qual é a massa molar do oxigênio? Do O2 vai ser 16 mais 16. Qual é a massa molar do cloro, do Cl2? Vai ser 35,5 mais 35,5. Então, através da relação da massa molar com a massa que ele nos passa, a gente chega aos números de mols de N2 de 0,125, de O2 de 0,140 e de Cl2 de 0,183. Então, vamos começar a montar a equação aqui. Lembra que a gente viu que a gente pode separar a pressão em relação a cada um dos componentes? Então, a gente tem o N de O2 vezes RT sobre V, o N de N2 vezes RT sobre V, o N de Cl2 vezes RT sobre V. Coloca tudo isso na equação e a gente chega numa pressão de 0,74 atm exercida por todos os gases dentro dessa mistura. Bom, mas até aqui, a gente considerou então os gases que apresentam comportamento de gás ideal. Mas e quando a gente tem os chamados gases reais? A equação do gás ideal, ela vai descrever como que os gases eles se comportam de uma forma geral, mas ela não explica por que eles se comportam de determinada maneira. A gente tem que pensar na teoria cinética para entender como que esses gases se comportam. Então, se a gente observar cineticamente o que está acontecendo, a gente vai ver que os gases eles consistem num grande número de moléculas que se movimentam de maneira contínua e aleatória, de maneira caótica. A gente não consegue prever como que está sendo essa movimentação. E quanto mais energia tiver esse gás, maior vai ser essa aleatoriedade, maior vai ser esse movimento caótico.
O volume de todas as moléculas do gás é desprezível comparado ao volume total no gás no qual o gás está contido. Então, se a gente for pegar o volume que uma única molécula exerce, ela vai ser diferente de quando a gente compara com o todo, porque é muito maior. Quando a gente está falando de um gás ideal, a gente considera que não existe nenhuma força atrativa ou repulsiva entre as moléculas. A gente pode dizer que essas forças elas são desprezíveis. Isso sim é de fato quando a gente tem uma pressão muito baixa. A energia ela pode ser transferida de molécula para molécula quando ocorre a colisão entre elas ou quando ocorre colisão com as paredes. Então, essa energia, a energia cinética, ela vai sendo transferida de uma molécula para outra e desde que a temperatura do gás permaneça constante. Então, a gente vai ter colisões elásticas entre uma molécula e outra se a gente mantiver a temperatura constante ao longo dessa análise. E a energia cinética média dessas moléculas, ela vai ser sempre proporcional à temperatura absoluta do sistema. Certo? Mas a lei do gás ideal é chamada de lei limite, porque ela é válida somente quando a gente tem uma pressão que tende a zero, ou seja, uma pressão muito baixa. Não precisa realmente ser zero, mas uma pressão relativamente baixa. Todos os gases que não obedecem essa regra são chamados gases reais, são chamados gases que, de fato, a gente encontra os gases verdadeiros. Então, quando a gente tem uma pressão mais alta, os gases eles vão se comportar de maneira não ideal, vão se comportar de uma maneira que a gente chama de real. Porque eles vão apresentar propriedades diferentes daquelas que a gente supõe para um gás ideal. Matematicamente, o modelo do gás ideal ele representa o gás da seguinte forma: as partículas estão em movimentos aleatórios, as partículas são muito pequenas e não ocupam volume, a energia cinética das partículas é preservada durante os choques, as moléculas dos gases não interagem entre si, somente quando ocorre o choque, e a energia cinética média das partículas não depende da identidade do gás. Isso foi o que a gente viu até agora. E aí a gente tem que a equação de um gás ideal é PV igual a nRT. Se isso tudo é verdade, quando a gente tem 1 mol de gás, e aí a gente vai isolar o N aqui e ter o número 1, quando a gente tem 1 mol de gás, a gente vai ter que a relação P vezes V é igual a R vezes T. Então, independente do valor de pressão, de volume e da temperatura, essa relação aqui vai ser sempre igual a 1 quando tem 1 mol de gás. Mas no caso de um gás real, essa relação ela não é igual a 1, ela é diferente de 1. E por que isso está acontecendo, então? Isso vai acontecer porque quando a gente assume a ideia de um gás ideal, a gente ignora as características das moléculas nesse modelo. Porque a gente ignora que existe atração e repulsão entre essas moléculas. Então, isso ele pode ser aproximado da realidade quando a gente tem uma pressão muito, muito baixa. Mas quando a gente vai tendo uma pressão significativa, a gente vai ter, sim, forças atrativas e repulsivas entre essas moléculas. Nós vamos ter a presença de forças intermoleculares. E quanto maior for a presença das forças intermoleculares ali, maior vai ser o desvio da idealidade desse gás. Então, como que a gente consegue minimizar essas perdas que a gente tem? Como que a gente consegue de fato observar um gás real e dizer qual é a relação que ele tem com a pressão e com a temperatura? É possível, com a pressão, a temperatura e o volume, é possível para um gás real ou não? A gente só consegue usar aquela equação quando a gente tem um gás ideal. Sim, quando a gente tem um gás ideal, a gente pode usar o PV igual a nRT. A partir do momento que o gás ele não tem mais um comportamento de um gás ideal, a gente tem que colocar outras considerações naquela equação e transformar a equação do gás ideal na equação chamada de equação de Van der Waals, que é essa equação grandona aqui. Essa equação ela vai relacionar os termos
que correlaciona o volume das moléculas, então, dependendo do tipo de molécula que eu estiver considerando, ela vai ter um volume maior ou menor. E também a atração entre essas moléculas. A gente vai ter, então, os termos B e o termo A. Esses termos, o A e o B, eles são constantes empíricas que foram determinadas experimentalmente. Então, cada tipo de gás vai ter um valor de A e B que é tabelado. Então, o A vai relacionar a atração entre as moléculas e o B vai relacionar a repulsão entre essas moléculas. E esses valores, então, podem ser tabelados como nessa tabela aqui. A gente tem, por exemplo, o hélio, que tem um valor de A de 0,0341 e um valor de B de 0,02370. Para a gente entender o quanto isso é significativo, vamos fazer esse exercício aqui. O exercício 3. Usando a equação do gás ideal, calcule a pressão a 298 Kelvin exercida por 1 mol de CO2 quando limitado a um volume de 15 litros, 0,5 litros e 50 ml. Repita esses dados usando a equação de Van der Waals. Explique os dados obtidos. Então, aqui ele dá o valor de A e o valor de B e pede para a gente calcular a pressão. Vamos pegar o primeiro caso, o item A. Ele dá que o volume é de 15 litros. Então, se a gente usar a equação do gás ideal, PV igual a nRT, a gente vai chegar numa pressão ideal de 1,63 atm. Se a gente pegar um volume, o mesmo volume de 15 litros e usar a equação de Van der Waals para determinar qual é a pressão, a gente vai chegar numa pressão real de 1,62 atm. 1,63 e 1,62 pode ser considerado a mesma coisa. Então, esses dois valores me mostram que esse gás tem um comportamento de um gás ideal nessas condições. Então, aqui, ele não me diz, ele me diz que é o CO2. Então, o CO2, ele sempre vai ter o comportamento de um gás ideal? Não. Nessas condições, quando eu tenho um volume de 15 litros para um número de mol de 1, e uma temperatura de 298 Kelvin, sim, ele vai ter um comportamento de um gás ideal, porque eu tenho uma pressão relativamente baixa, de 1,63 atm. Ah, Rafa, essa pressão é mesmo baixa? E se eu não souber? Calcula pelas duas equações. E aí, se as duas equações obtiverem valores próximos de pressão, ele é um gás ideal. Eu posso desconsiderar esse valor de B e de A na equação, que eu vou ter o mesmo valor de pressão. Agora, se eu pegar o item B, o caso B, no lugar de ter 15 litros eu tiver 0,5 litros, vamos considerar então a pressão pela equação do gás ideal. PV é igual a nRT. A pressão, então, vai ser de aproximadamente 49 atm. Agora, se eu fizer a mesma conta, mas usando a equação de Van der Waals, eu vou chegar numa pressão de 39 atm. Nesse caso, o comportamento do gás não é de um gás real, não é de um gás ideal, é de um gás real, de um gás não ideal. Por quê? Eu tenho um valor de 10 atm variando aqui, é um valor significativo. Então, eu não tenho a mesma pressão, então eu não posso desconsiderar. Ah, Rafa, mas aí nesse caso, qual das duas pressões é real? A pressão calculada pela equação de Van der Waals. A pressão calculada pela equação do gás ideal, ela só vai ser realmente a pressão que o sistema está exercendo se ela for igual à pressão calculada pela pressão de Van der Waals. Por isso que a gente fala de real, porque se eu estiver calculando a pressão pela equação de Van der Waals, é ela que é a pressão real do sistema. E se eu diminuir ainda mais a pressão e o volume e chegar a um volume de 50 ml? Primeiro que eu transformo ml para litro, né? Então, eu tenho 0,05 litros. Então, eu vou fazer os mesmos cálculos usando a equação do gás ideal e chegar num valor de pressão de 498 atm. Se eu fizer os cálculos usando a equação de Van der Waals, eu vou chegar numa pressão de 1878 atm. Nesse caso também, o comportamento do gás não é de um gás real, é o comportamento de um gás... Ai, desculpa, falei errado de novo. É um comportamento de um gás não ideal, de um gás real. Então, vai ser sempre maior? Não. Viram que no caso anterior, a gente tinha uma pressão de 49, que é uma pressão para o gás se ele tivesse um comportamento de um gás ideal, mas na realidade eu tenho uma pressão menor, a pressão real é menor.
Já nesse segundo caso, no item C, a pressão calculada pela equação de Van der Waals, ela é muito maior do que a pressão que supostamente ocorreria se o gás tivesse um comportamento de um gás ideal. Então, não tem uma regra, vai ser sempre maior ou sempre menor. Não, ela foi diferente. A pressão calculada pela equação de Van der Waals for diferente do que a pressão calculada pela equação dos gases. O gás tem um comportamento não ideal, ele tem um comportamento de um gás real. E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa matéria. Se tiverem alguma dúvida, é só me falar. Boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!